Estamos aqui. Bem? Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Os irmãos estão bem? Bem mesmo? Ou só aparentemente bem? Lucas 17. Versículo 7. Vamos ler um versículo do texto que nós lemos para o ensino da lição passada, e depois vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 25. Primeiro Lucas, capítulo 17, versículo 7. Versículo 10, vamos ler o 10. É do 7 ao 10, vamos ler o 10. Diz assim: E assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Vamos todos nós aí, ler aí na televisão, no 3. 1, 2, 3. Mateus 25, Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 25. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 25. Vamos ler a partir do 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5, eis aqui outros 5 talentos que ganhei, que conquistei, granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. 23. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado pelo menos o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o menos com juros, ou receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de... O 30, todos nós. 1, 2, 3. Amém. Glória a Deus. Tome seu assento. Irmãos, quem está me ouvindo, diga amém.
Fique aberto, com sua Bíblia aberta no Evangelho de Mateus 25, tá? Por favor. Na quinta-feira passada, nós estamos numa série de estudos sobre servir. E na quinta-feira passada nós falamos do servo que foi comprado para servir o seu senhor. Os irmãos lembram? E para servir o seu senhor, pelo menos em 3 coisas: na lavoura, para servi-lo na criação dos animais e para servi-lo também na casa, preparando a sua ceia, segundo está escrito lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 7 ao 10. Quando este estava voltando do trabalho, ainda assim, deveria servir ou preparar a refeição do seu Senhor. E vimos também que mesmo fazendo tudo isso, tudo aquilo, ele foi considerado por Jesus como um servo inútil, pois ele fazia somente o que deveria fazer, ou ele fazia somente aquilo que era obrigação dele fazer. E diante do que nós aprendemos lá na quinta-feira, e a pergunta que a gente pode fazer a nós mesmos, diante de tudo isto, diante do que aprendemos no ensino passado, tem como eu não ser um servo inútil, um servo que foi comprado para fazer, mas que apenas fazia somente aquilo para qual foi comprado fazer? Tem como não ser um servo inútil? Tem. Diga para quem está do seu lado: tem. Fala para ele: tem. Mas vamos relembrar algo. O servo inútil foi aquele que foi comprado e fazia tudo o que foi comprado para fazer, correto? O servo inútil é o servo que atende todas as expectativas do seu senhor e ainda assim é chamado por Jesus de servo inútil. E por quê? Em primeiro lugar, eu quero que os irmãos entendam isso, para nós entender todo. Em primeiro lugar, a palavra inútil aqui no Novo Testamento, na parábola de Lucas capítulo 17, no grego, a qual o Novo Testamento foi escrito, se chama acherreios. Diga assim: inútil. Diga inútil. No original, em que a Bíblia, Novo Testamento, foi escrito, quer dizer acherreios. Só tem 2 vezes no Novo Testamento que este termo acherreios, esta palavra é utilizada. E curiosamente é em 2 parábolas citadas por Jesus Cristo. A primeira é da parábola de Lucas capítulo 17, versículo 7 ao 10, lição da quinta passada. E a segunda é a parábola dos 8 talentos. Muitos se equivocam chamando de 10 talentos pela perícope, que está escrito 10, mas na verdade são 8. E em Mateus capítulo 25, observe aí, a partir do versículo 14 até o versículo 30, nós vamos ver que um Senhor, que aqui é a figura do próprio Cristo, que está anunciando a palavra. Um Senhor que possuía um patrimônio de 8 talentos. E na parábola Jesus diz que ele precisou fazer uma viagem. E antes de se ausentar para esta viagem, ele distribuiu 8 talentos, que equivalia todo o seu patrimônio, a 3 servos. Quantos servos? Quantos servos? 3. Ele chamou 3 servos e distribuiu todo o seu patrimônio a estes servos, enquanto ele estivesse de viagem, enquanto ele estivesse ausentado do lugar onde ele onde ele tinha estes patrimônios. A um servo ele deu 5, a outro servo a Bíblia diz que ele deu 2, e a último servo ele deu 1 talento, e depois de feito isto ele viajou. Observe a expressão na Bíblia, me acompanhe na Bíblia, observe a expressão no versículo 14, no versículo 15 de Mateus capítulo 25, a expressão assim, ó: em
entregou-lhes. Versículo 14 diz assim: e entregou-lhes os seus bens. No versículo 15, observe a expressão assim: e a um deu. Diga assim: entregou. Diga: entregou e deu. Isso é curioso, irmão, porque não é o servo que escolhe e pega do seu senhor a quantidade de talentos para si. É assim que funciona? Não. Como é que funciona? O Senhor, o próprio Senhor dos servos, dá a eles, entrega a eles a quantidade segundo a capacidade de cada um. E isso é importante perceber, irmão, porque nesta distribuição que o Senhor faz, que percebemos a capacidade de cada um. Ou seja, ninguém te conhece melhor do que o teu Senhor. Às vezes você julga que merece mais do que o outro, mas na verdade nós não recebemos nem mais nem menos do que o outro. Nós recebemos segundo a medida da nossa capacidade que o nosso Senhor nos conhece e nos confia. Ou seja, nada que o Senhor dará a seu servo, nada que o Senhor te dá será mais do que a sua capacidade de receber. O Senhor do servo sabe exatamente, irmãos, a quantidade de talentos, ou ele sabe da responsabilidade que você vai ter com as coisas que ele vai te confiar, com as coisas de Deus, que cada um terá. Observe, também existem aqueles que querem e até têm. Diga assim: existem muitos. Diga assim: existem muitos que querem e têm, mas que a sua capacidade de receber, porém, não foi seu Senhor, seu Deus que os deu. Isto é visto, observe, atente, isto é visto na vida daqueles que pouco fazem diante da responsabilidade que assumiram. Ser pastor, ser missionária, ser evangelista, ser presbítero, ser diácono ou diaconisa, não é o que sou, mas o que eu faço. O primeiro servo que recebeu 5 talentos, ele foi multiplicar. Foi fácil multiplicar? Foi fácil multiplicar? Ele pegou os 5 talentos e foi negociar, correu atrás e multiplicou. E ele conseguiu granjear. A palavra granjear significa conseguir, ou obter, ou adquirir com muito trabalho e esforço. Ou seja, com muito trabalho, com muito esforço, este primeiro servo que recebeu 5 talentos, ele conseguiu aumentar, multiplicar mais 5 sobre o que ele havia ganhado do seu senhor. E no final ele ficou com quantos talentos? Quantos talentos? Quantos talentos? 10. Ele ganhou 5 e ele, com muito esforço, Rogério, conseguiu aumentar sobre o que ganhou mais 5, somando um total de 10 talentos, porque 10 talentos. E o servo que recebeu 2 talentos, da mesma forma, ele trabalhou, se esforçou e conseguiu multiplicar seu talento com mais 2 talentos. E no final ele ficou com quantos talentos? 4 talentos. E o servo, porém, que recebeu apenas 1 talento, ele pegou este talento que recebeu, e a Bíblia diz no capítulo 25, versículo 18, que ele cavou na terra e escondeu o que havia recebido. Ele simplesmente enterrou o seu talento. E muito tempo depois, no versículo 19, diz a Bíblia que o Senhor daqueles servos volta. E voltando seria também a época, ou o dia da prestação de contas. Olhe para cá, irmão, deixa
ali ser à vontade. Olhe para cá. Então no versículo 19, o Senhor daqueles servos volta, e voltando seria também o dia da prestação de contas. E os servos foram chamados para prestar contas do que haviam recebido do seu senhor. E o que havia recebido 5, irmãos, devolveu quantos? 10. E o Senhor disse a este servo que aumentou mais 5, servo, bom e fiel é você. Versículo 21, esta declaração, um servo bom e fiel, é justamente pelo esforço, dedicação, emprego que o servo havia dado para multiplicar daquilo que ele havia recebido. E seu senhor disse: porque foste fiel no pouco, sobre muito te colocar. Irmão, isso aqui é muito forte. Ouça isso. O próprio Senhor, Deus, está dizendo: porque foste fiel no pouco. Ou seja, na verdade não era pouco, era segundo a sua capacidade de receber. Então, por ser fiel nisto que eu te dei, e ter aumentado, eu te colocarei sobre muito. Ou seja, mais coisas minhas eu te confiarei. E o segundo servo, que havia recebido 2 talentos, irmãos, devolveu quantos? 4, diga 4. E o Senhor deste servo disse: você também é um servo bom e fiel. E porque você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Ou seja, mais coisas minhas te confiarei. Irmãos, tem mais. Mas na verdade o mais que deixamos de receber é por falta de multiplicar o que já temos. Mas existe mais. A Bíblia fala que Deus é El Shaddai, que quer dizer um Deus de recursos inesgotável. Quanto mais sai de Deus, mais Ele tem para dar. Então, só foste fiel no pouco, eu vou te confiar muito mais, porque você foste servo bom e fiel. Oh, aleluia. Quem está me ouvindo, diga amém. Irmãos, e o servo que recebeu apenas 1 talento e enterrou, ele devolveu ao seu senhor a mesma quantidade que havia recebido. Sim ou não? O que faltou neste servo que havia nos outros 2 servos? Disposição para trabalhar. O seu senhor olhou para ele e disse assim, versículo 26: você é um servo mau e negligente. Este servo que pega 1 talento e enterra, ele poderia se justificar dizendo assim: mas como? Eu sou um servo negligente e mau. Eu roubei alguma coisa do Senhor? O Senhor me entregou 1 e estou devolvendo justamente o que recebi. Eu tirei ou subtraí alguma coisa do meu Senhor e por acaso dei ao meu Senhor algum prejuízo? Ele está dizendo: aqui está o 1 talento que recebi. Versículo 27. Já que não tivesse disposição para trabalhar, para multiplicar, o Senhor deste servo diz: por que você então não deu o que te confiei aos banqueiros, para que pelo menos eu recebesse deles o juro sobre aquilo que eu te confiei? Mas fazendo assim, entregando apenas o que você recebeu, servo, ele é chamado de servo fiel. Ele é chamado de servo fiel. Ele é chamado de servo mau
e negligente. Por que ele é chamado assim, irmãos? Porque servo bom e fiel é só o servo que multiplica, é só o servo que acrescenta. O servo bom e fiel é só o servo que faz render o que o seu Senhor lhe confiou em mãos. E o Senhor olha para este servo aqui e diz: você é servo mau e negligente. Você será lançado, versículo 30, nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Ou seja, muita angústia e remorso, pranto e ranger de dente, porque você deixou o que era para ter feito. E o seu talento, o Senhor está dizendo, será tirado e entregue ao que tem 10 talentos. E o Senhor disse: peguem este servo e o lancem nas trevas, porque ele é um servo, versículo 30, vê lá, lançai pois o servo, está na Bíblia, irmãos, a Bíblia dos irmãos não está aí não, é? Lançai pois o servo inútil nas trevas. Qual é o termo que Jesus usa, que eu disse para os irmãos, no grego, para inútil? Os irmãos lembram? É acherreios. Diga acherreios. Para a gente entender a parábola do servo inútil, de Lucas 17, versículos 7 e 10, nós temos que entender uma coisa da parábola dos 8 talentos de Mateus 25. Somente 2 vezes na Bíblia existe a expressão servo inútil. E tanto o servo inútil da parábola de Lucas, quanto o servo inútil da parábola de Mateus, eles têm uma coisa em comum. E o que? Eles só fizeram aquilo que era obrigação deles fazer. Porque se alguém, irmãos, ouça isso, te confia, se um pastor, se o próprio Jesus te confia algo e você guarda e devolve, isso é obrigação tua. Guardar e devolver, isso é obrigação. Isso é que o Senhor espera que façamos. Mas quando Jesus usa a expressão servo inútil, esta expressão no grego, acherreios, é mais próxima do significado desnecessário. Diga assim, desnecessário. Então, quando Jesus chama este servo de inútil, Jesus o está chamando de servo desnecessário. E por que ele é um servo desnecessário? Ouça isso que é forte. Eu quero chamar 2 obreiros aqui, Nogueira e o Cleito. E era justamente isso que eu estava pensando em chamar. Porque naquilo que eu vou dizer tem que ser para alguém que é maduro, senão vão pensar que eu estou me referindo literalmente. Fiquem aí os 2. Imagina, Jesus está chamando de servo desnecessário. E por que um servo desnecessário? Imagina se Jesus não tivesse comprado o servo inútil. Quem é um servo inútil? Aquele que só faz o que foi comprado para fazer. Imagina se Jesus tivesse comprado somente o Nogueira e tivesse comprado este outro servo, Cleito, e ele comprando o Nogueira, o que este servo faz ou tem feito? Ele cuida das plantações. O Senhor comprou o Nogueira para que ele cuidasse das plantações, cuidasse das criações e preparasse a sua ceia ou a sua refeição, a refeição do seu Senhor. E ele é chamado de servo inútil por fazer somente o que foi mandado ele fazer.
Mas imagina que o Senhor não tivesse comprado o Nogueira, o servo inútil da parábola de Lucas 17, mas tivesse comprado o Cleito, este servo, este outro servo. O que o Senhor iria esperar deste servo que ele comprou? Ele não comprou o Nogueira, deixou de comprar o Nogueira para comprar o Cleito. E o que o Senhor esperaria deste servo, do Cleito, que ele havia comprado? Que ele também cuidasse das plantações, cuidasse das criações, e que ele cuidasse da refeição do seu Senhor. Perceba, irmãos, que o que o servo Nogueira foi comprado e está fazendo é justamente também o que o outro servo Cleito faria. Sim ou não? Sim ou não? Então, se este servo aqui de amarelo, Nogueira, está fazendo o que qualquer outro servo faria, ele então é um servo desnecessário. Porque o que ele faz, o Nogueira, qualquer outro faria, Cleito, no seu lugar. Deu para entender a ideia de desnecessário? Me é desnecessário quando eu tenho um que faz o que o outro também faz. Ele deixa de ser desnecessário quando ele faz mais do que este foi comprado para fazer só o que foi mandado. Mas se ele faz somente o que foi comprado para fazer, e este também faz somente o que foi comprado para fazer, então ambos são servos inúteis, que quer dizer servos desnecessários. Pode sentar. Deu para entender a ideia? Então, como isso se aplica em nossa vida? O Senhor Jesus te comprou, sim ou não? E foi o que nós falamos muito na quinta passada, que fomos comprados do mercado de escravo, onde estávamos condenados. Jesus foi lá e pagou um alto preço e nos comprou. Diga assim: Jesus me comprou. Só que o que você está fazendo para ele, qualquer outro que tivesse sido comprado no seu lugar fizesse a mesma coisa, você é um servo desnecessário. Se o que você está produzindo no reino de Deus, qualquer outro que ele tivesse comprado produzisse a mesma coisa, você é um servo desnecessário. Se a quantidade, irmãos, da dedicação que você está tendo, de compromisso que você está tendo, de entrega que você está tendo, de amor que você está tendo, de profundidade que você está tendo, se o que você está tendo com as coisas que lhe foi confiada por Deus, qualquer outro que tivesse em seu lugar, ou que tivesse sido comprado em seu lugar, tivesse fazendo a mesma coisa que você está fazendo, você é um servo desnecessário. Talvez o seu Senhor estivesse olhando e pensando assim: rapaz, olhasse para mim assim, dissesse: o Anderson está sendo um servo desnecessário. Mas ele pensa assim? Não. Diga não. Diga assim: apesar de ainda estar fazendo o que somente fui comprado para fazer, me tornando um servo desnecessário. Diga assim: Jesus. Diga: Jesus não me jogará fora. Por quê? Por causa da graça. Não pelos seus méritos, mas pelo favor dele em ter te comprado. Então, irmãos, por causa da graça, o que ele diria para você que está sendo um servo desnecessário, fazendo aquilo somente para qual foi comprado? Então, por causa da graça,
O que ele diria para você? Servo, mau e negligente, vá para as trevas? Não, por causa da graça, não. O que ele diria? Para você que está fazendo só aquilo pelo qual foi comprado fazer, ele diria assim: você, servo desnecessário, pode fazer mais. Ele diria: você pode fazer mais. Você pode fazer mais. Diga para você mesmo: eu posso fazer mais. Não, irmão, diga com convicção: eu posso fazer mais. Você pode. Nós podemos. Quando entendemos que o que do Senhor foi nos confiado, nós podemos fazer mais. O que eu preciso entender é o seguinte: Ele me comprou. Você tem que ter esta convicção de que Jesus te comprou. Você tem que ter esta convicção que se fosse por você, você nunca queria escolhê-lo, mas Ele, pela sua misericórdia, pela sua graça, te alcançou onde você estava, morto em seus pecados, em seus delitos, mas o perdão dele te alcançou. E sem você merecer, a graça dele foi derramada sobre a sua vida, e você precisa ter esta convicção para te impulsionar a fazer mais àquele que te comprou. Quantas pessoas, irmãos, nós conhecemos na infância, na juventude e até mesmo na fase adulta, que seguiram por caminhos totalmente diferentes dos nossos. Alguns destes já perderam até a vida e sem salvação. Pessoas que entraram por caminhos tortuosos, que não conseguiram mais sair deles. Mas entre muitos que poderiam ter sido comprados, Ele resolveu comprar justamente você. Justamente você. Eu me lembro de amigos de infância, da juventude, jogávamos bola junto. Uma vez a nossa maior alegria foi quando uma igreja foi destruída, a igreja de madeira e piso de alvenaria, porque a igreja foi destruída, nós jogávamos bola ali no piso. E muitos daqueles amigos meus que brincavam comigo ali, alguns deles morreram sem Cristo, sem salvação. Hoje estão mais um dia sofrendo no inferno. E eu fui alcançado, não por mérito, não por causa de mim mesmo, mas porque Ele resolveu me comprar. Eu preciso entender isso, porque poderia ser outro no teu lugar, mas Ele resolveu te comprar. É tu que está aqui nesta noite, hoje. Os irmãos estão entendendo a dimensão do que é isso? E a questão é: se Ele não tivesse comprado você, mas tivesse comprado qualquer outro, será que o que esta pessoa estaria fazendo em seu lugar seria a mesma coisa que você está fazendo? Será que a pessoa que fosse comprado em seu lugar, ela seria mais produtiva do que você tem sido? Pastor, será que fui comprado errado? Não. Nenhuma gota de sangue derramada de Jesus por causa de você foi em vão. Nenhuma. Ele não errou quando te comprou. Pastor, por ser desnecessário, Jesus quer me jogar fora? Nunca. O que eu tenho que entender então? Eu tenho que ter a consciência, irmãos, que se Ele me comprou, Ele espera de mim resultados. Não tem essa de cavar e entregar apenas o que recebeu. É receber e no dia da prestação de conta dar mais do que aquilo que me foi confiado.
Eu tenho que ter a consciência que aquele que me comprou espera de mim serviço. Ele espera de mim comunhão. Ele espera de mim entrega. Ele espera de mim um servo que produza, que multiplique, que acrescente no seu reino muito mais. Eu tenho que entender, se eu faço aquilo que qualquer outro no meu lugar faria, a mesma coisa, então eu estaria dando lucro ao reino, ou melhor, eu não estaria dando lucro ao reino de Deus pelo valor que Ele pagou por mim na cruz do Calvário. O que eu preciso entender, irmãos, diante do valor que fui comprado, é que eu posso fazer mais. E eu tenho que me comparar, não com um servo que pegou um talento e devolveu um. Eu tenho que me comparar com um servo que recebeu 5 talentos e devolveu 10. Com um servo que recebeu 2 talentos e devolveu 4. O que não pode é entrar ano, sair ano, e eu não produzir nada por ter aquilo que eu recebi do meu Senhor enterrado. É por isso que naquele dia ele vai estar, mostre-me as tuas mãos, porque mãos são sinal ou sinônimo de trabalho. E o que do Senhor não estiver nas nossas mãos não vai produzir. Se estiver no chão enterrado, não tem como produzir. Só irá produzir o que estiver em nossas mãos. Só irá produzir o que de Deus foi me entregue se estiver em minhas mãos. Foi nas mãos de Jesus que Ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. É nas mãos, tem que estar nas mãos, na sua mão, e não enterrado no chão. Nas suas mãos, sinônimo de trabalho, serviço. Quem está me ouvindo, diga amém. O que não pode é entrar ano, sair ano, eu não produzir nada, porque o que eu recebi do Senhor não está nas minhas mãos, está enterrado. O servo que produz, ele sabe que não tem como pagar o que o seu Senhor fez por ele, sim ou não? Sim ou não? O servo que produz, ele sabe que não tem como pagar o que o seu Senhor fez por ele, que ele não tem como pagar o sangue que foi derramado na cruz, ele não tem como pagar todo o esforço que Jesus teve para carregar o pastímbulo, a parte vertical da cruz. O servo que produz, ele sabe que não tem como pagar as mãos, os pregos de Cristo que foram pregados naquela cruz, que não tem como pagar todo o sofrimento que o seu Senhor passou para comprá-lo. Só que este servo tem a seguinte convicção diante de tudo que o seu Senhor fez por ele, que ele vai ser um servo que vai fazer mais. É só olhar, meus irmãos, para as páginas da Bíblia Sagrada, se é que os irmãos olham, e ver que Jesus é digno de fazermos mais, porque o que Ele suportou, o que Ele fez para que nós fôssemos comprados, é digno de nós fazermos mais. O servo que tem a convicção diante de tudo que o seu Senhor fez por ele, é aquele que vai ser um servo que vai trabalhar mais, é aquele que vai ser um servo que vai produzir mais, que vai ter como apresentar ao seu Senhor muito mais daquilo que lhe foi confiado, porque se tem para poder apresentar mais do que foi confiado, é porque houve dedicação e esforço para granjear muito mais. Se esforce, produza mais. O seu Senhor que te comprou é digno de todo o seu esforço, de toda a sua dedicação. Deus, irmãos, está nos falando através desta palavra que nós precisamos entender, que eu preciso entender, que eu posso fazer mais.
nós precisamos entender que existe mais para fazer no reino de Deus. A nossa consciência de servos comprados precisa estar pautada nisto, em ser convicto de que eu posso fazer mais. Deixa eu perguntar algo para os irmãos. Quem aqui tem consciência de que precisa fazer mais? E o que está te impedindo de fazer mais? Provavelmente, ouça isso, o perigo que nos impede, ou que pode nos impedir de fazer mais para o Senhor que nos comprou, seja o perigo da distração. Diga assim, distração. Pergunte para alguém assim: você é alguém distraído? Não pergunte aí, irmão. Está com medo de quem está do lado aí? Diga assim para alguém que está do seu lado: você é distraído? Um dos grandes perigos que possa nos impedir de fazer mais para o nosso Senhor Jesus é a distração. Nós somos muito distraídos, irmãos. Muita ou pouca coisa nos faz esquecer do tamanho da dívida que nós temos com o nosso Senhor. Porque o servo que multiplicou foi o servo que ele não se distraiu. Por isso ele conseguiu multiplicar. O servo que multiplicou foi o servo que teve foco. Foi o servo que entendeu o tamanho da responsabilidade daquilo que lhe foi confiado. Foi o servo que olhou para os talentos que lhe foram entregues e disse: eu não posso devolver para o meu Senhor a mesma quantidade que recebi. O Senhor me deu dons, me entregou, te entregou aquilo segundo a capacidade que Ele viu em nós. E nós não podemos, irmãos, diante disto, cruzar os braços e não fazer render o que recebemos do nosso Senhor. E o servo que olhou e disse: eu não vou enterrar o que o Senhor me confiou, é justamente o servo que tem esta consciência, como eu disse na quinta passada, que se formos colocar na balança o quanto Deus fez por nós, do que nós fizemos por eles até hoje, nunca irá pesar mais o que nós iremos fazer em vida, o que o Senhor Deus em Cristo Jesus fez por nós. Sim ou não? Servos inúteis, desnecessários, são os servos que enterram o que o Senhor lhe confiou. Como eu faço então, pastor, para não ser um servo inútil? Alguém que não trabalha, que não granjeia, que não corresponde, alguém que não se distrai. Existe um grande exemplo na Bíblia Sagrada de Neemias, ali pelo capítulo 6 de Neemias, nós vamos ver uma cena muito interessante. Estou falando de alguém que não se distrai. O exemplo de Neemias com alguns judeus que, quando estavam trabalhando na reconstrução dos muros de Jerusalém, quando estes homens liderados por Neemias
começam a reconstrução, de imediato aparecem alguns inimigos, de imediato aparecem alguns opositores, que representado por Tobias, Gesem e Sambalate. E veja que esses inimigos, só apareceram quando alguns começaram a trabalhar. Só apareceram quando alguns começaram a fazer a obra dos muros. Enquanto a obra estava parada, muros queimados, derrubados, enquanto ninguém estava trabalhando, não houve quem os interrompesse, não houve quem os distraísse, que os fizesse perder o foco. Não houve. Só foi começar que surgiu alguém para tirar o foco, para distrair. E esta é uma percepção que os servos que procuram multiplicar para o seu Senhor precisa entender e vigiar nisto. Só foi começar a produzirem na obra da construção que apareceu quem os tirasse o foco. Isto porque a distração me para de produzir. Quando eu me distraio por qualquer coisa que seja, eu deixo ou paro de fazer o que estava fazendo, sim ou não? Pois quando me distraio, eu paro com a obra que estou fazendo. Ou seja, eu perco o foco. Tem muita gente perdida, distraída dentro da igreja. Muita. Que perderam o foco. Que se deixaram ser distraída por questões externas, parando de realizar aquilo que deveria ser o mais importante na sua vida, as coisas do seu Senhor. Alguém está me entendendo? Diga amém. A razão, irmãos, estou encerrando, pelo qual estamos parando de produzir e nos tornando dentro do reino servos desnecessários, é porque estamos nos deixando ser distraídos por muitas coisas. E coisas menos importantes que aquilo que nosso Senhor nos entregou para fazer. Guarde o que eu vou dizer para os irmãos, falando para obreiros: ministério é só para quem não se distrai. Escute, a palavra ministro, ou a palavra usada para ministro, quando Paulo a utiliza, se refere a homens que ficavam no subsolo do navio. Eles eram responsáveis por fazer o navio andar. Já assistiram aquele filme que os homens ficam com o remo embaixo, remando, e em cima o capitão só com o leme direcionando? Alguém já assistiu? Então lá embaixo no navio ficava pessoas responsáveis, e na maioria das vezes eram os escravos, e eles ficavam debaixo de chicotadas, de açoite, para remar. Se quem estivesse supervisionando visse que eles se distraíssem do serviço que eles estavam fazendo, chicote, pá, volta para o que você está fazendo, porque se 1, 2, 3 se distraírem, o barco para de avançar, o navio para de prosseguir. Então, por qual razão a obra em nosso meio avança pouco? Porque muitos entre nós estão distraídos, perderam o foco. Muitos obreiros que eram para estar produzindo não estão produzindo, e alguns deles só sustentam
a credencial, mas não fazem mais nada. Se a obra não avança, a culpa não é de Deus. Se a obra está parada, a culpa não é de Deus, é culpa nossa que estamos sendo distraídos por questões mínimas e parando o que Deus nos chamou para fazer. A culpa é nossa. E os inimigos só surgiram quando eles começaram a trabalhar. Ministério é só para quem não se distrai. Ser obreiro da casa do Senhor é só para quem não anda distraído. Só para quem não anda distraído. Há muitos que estão dentro da igreja com a idade de Matusalém, 969 anos, só de obreiros, mas que não produziram quase nada. Que não granjearam nem 5, nem 2. Estão apenas com um que recebera. E não é isso que Deus quer. E não é isso que Deus quer da igreja chamada a igreja do arrebatamento. Obra de Deus, irmãos, é só para quem não se distrai. Quem se distrai é espectador apenas da obra de Deus. Escute, ouça, um futuro extraordinário e impactante no reino é só para quem não se distrai. Produzir no reino mais do que recebeu é só para quem não anda distraído na casa de Deus. O diabo, irmãos, está aí. As investidas do mundo estão aí, à torto e à direita, querendo nos distrair, querendo nos tirar do foco. Existem muitas coisas que querem apenas tirar o nosso foco, que quer nos distrair, para que possamos parar de fazer mais para Deus, de produzir. Existe um alerta, um cuidado para tomarmos. Na epístola, abra comigo, epístola aos Hebreus, capítulo 12. E eu já vou passar por desfecho final, tá? 12 de Hebreus. Existe um alerta aqui, irmãos. Diz assim: portanto, versículo 1: nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. A partir daqui que eu quero que os irmãos entendam. Vírgula, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto. O embaraço e o pecado tá longe ou está perto? Não está perto, não, está tão perto. Nos rodeia. Olhe para cá. Deixemos todo o embaraço e o pecado que de perto ou tão perto nos irmãos, é só um vacilo. É só um para perdermos o foco, para pararmos de produzir. E ouça isso. Diga assim: embaraço. Diga embaraço. Diga pecado.
deixemos todo embaraço e o pecado, está escrito, que tão de perto nos rodeiam. Cuidado, nós devemos ter cuidado com o pecado, sim ou não? Porque o pecado não embaraça, o pecado derruba, te faz cair. Cuidado com o pecado, mas o autor está dizendo, tenha cuidado também com os embaraços. Por quê? Porque tem coisas que não é pecado, mas te embaraça, te distrai. Sim ou não? Existem coisas que não é pecado, mas tira o foco, mas nos distrai. E se você se distrai, isto te impede de produzir mais. E se você não produz mais, você se torna um servo desnecessário por estar fazendo apenas aquilo que outro faria em seu lugar. Se estivesse sentado neste banco, fazendo o que você está fazendo, apenas. O servo, que não era servo inútil, e ele era o servo bom e fiel. Diga assim, servo bom. Diga, servo bom. Olhe para você e diga assim, servo bom e fiel. O servo que não era servo inútil, era o servo bom e fiel. Me responda algo, já encerrando. O Senhor da parábola dos 8 talentos mandou aqueles 2 servos, Edson, que foram bons e fiéis. Ele mandou que eles multiplicassem os seus talentos, Jansen? Ele mandou? Não. A questão, irmãos, é que quando eles receberam os talentos, eles se lembraram do que o seu Senhor o fez por eles. Eu disse na quinta passada que não havia para nós esperança alguma, mas todo o nosso sucesso de vida é simplesmente pelo fato de nosso Senhor ter nos comprado. A questão é que eles receberam os talentos, eles analisaram, se lembraram do que o seu Senhor havia feito por eles, porque se o Senhor não houvesse comprado eles, eles permaneceriam escravos do mercado, e não tinha para eles expectativa de vida boa nenhuma. Eles pegaram, analisaram, eles receberam aqueles talentos, se lembraram e disseram assim. Quem está com a Bíblia na mão aí? Pegue a Bíblia na mão. Suponhamos que este aí é a figura do talento que o Senhor entregou para você. Uns 5, outros 2 e alguns 1. Olhe para este talento, esta Bíblia que está na sua mão, e você analisando o que Jesus já fez por você, pelo que Ele já tem feito, olhando para esse talento, aqueles servos que receberam 5 e 2 e não foram ordenados que multiplicassem os talentos. Ele olhou para esses talentos e disse assim: olhe para esse talento que está na sua mão. Isso aqui não é para enterrar não. Diga assim, isso aqui não é para enterrar não. Olhe para a Bíblia que representa o talento. Diga assim, isso aqui não é para enterrar não. Diga assim, se isso aqui estiver enterrado. Diga assim, se isso aqui estiver enterrado, não vai produzir nada. Mas se estiver em minhas mãos, eu vou me esforçar, fazer o possível para ganhar mais. E olhando para isso aí, isso aqui não é para tratar com desleixo não.
E olhando para isso que você recebeu, diga: isso aqui não é para tratar de forma relaxada, não. Isto aqui é para eu dar o meu melhor. Porque muitos outros poderiam ter recebido e não receberam, mas eu que fui comprado, recebi. Então, uma vez recebendo, isso aqui é para mim dar o meu melhor. Isto aqui é para eu tratar com zelo. Aleluia. Fica de pé, irmãos. Fazemos a oração e terminar. Escute. Diga para esse servo que está do seu lado. Diga assim: servo, diga servo, comprado por um alto preço, foste você. Assim como o que ganhou 5 e o que ganhou 2, sem ao menos terem recebido uma ordem para multiplicar, diga para quem está do seu lado assim: faça você mesmo o mesmo que eles fizeram. Não se compare com quem recebeu 1. Faça o mesmo. O que recebeu 5, o que recebeu 2 fizeram, façamos nós o mesmo. Trate com zelo, irmãos, aquilo que o Senhor te confiou. Trate com zelo a consagração que você recebeste, a separação que você recebeste. Trate com zelo. Quando eu pago a minha anuidade sabendo que farei isso uma vez por ano, e uma vez pagando, eu estou tratando com zelo o que eu recebi do meu Senhor. Para que no final, o dia da prestação de contas, você ouça a seguinte frase. Que frase, pastor? Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Eu não disse que quem multiplica o Senhor lhe confia ainda mais. Quando ele diz assim, ó, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, está dizendo: tem muito ainda que eu te confiarei. Há muito que será confiado a você, servo bom e fiel. Que todos nós que aqui estamos, fazemos parte deste campo, desta igreja, possamos ouvir no final de tudo, no dia da prestação de contas, ou pensamos nós que não terá o dia da prestação de contas, que possamos ouvir quando ele disser: apresenta, traz o que eu te confiei. Você não pode ser aquele que vai lá desenterrar, desenterrar. Não, irmãos. Apresente o fruto da sua dedicação na obra. Apresente o que você produziu com alegria, e ouvirás do seu Senhor dizendo: servo bom, ou servo fiel. Entra no gozo, tem muito mais para ti. Vamos dizer assim, no 3, eu serei um servo bom e fiel no final de tudo. Vamos? Ou melhor, quando tudo acabar, eu ouvirei meu Jesus dizendo: servo bom e fiel. Quando tudo acabar, eu ouvirei meu Jesus dizendo: servo bom e fiel. Amém? No 3, 1, 2, 3. Quando
tudo acabar, eu ouvirei. Ó, meus irmãos, quando tudo acabar, eu ouvirei meu Senhor dizendo, servo bom e fiel. 1, 2, 3. Quando tudo acabar, eu ouvirei o Senhor dizendo, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Que Deus te abençoe. Vá e faça o mesmo. O que os dois que multiplicaram fizeram. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja na vida de todos aqueles que têm a consciência que precisam produzir mais. E que todos digam amém. Deus em Cristo vos abençoe.